Pessoal, a gente vai começar agora a falar sobre as comissões parlamentares de inquérito, semana 2, dia 2, questão primeira na tela. Primeira questão, ela já vem com uma questão aí, você que estava com saudade desse palhaço aqui, então ele está aí de novo para você. Veja, as CPIs instauradas pelos poderes legislativos municipais, elas possuem poder investigativos próprios de autoridades judiciárias, sim ou não? Veja o que está escrito na Constituição Federal, artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquéritos que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias. Então, é a mesma coisa? Mesma coisa. Só que aqui é para Congresso Nacional, que compreende entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Aqui a questão está falando sobre as CPIs municipais. O restante da resposta vai estar no relator, com a relatora aqui, a Carmen Lúcia, que foi julgada em 2010, certo? Ministra Carmen Lúcia aí, do STF. Olha que está dizendo aqui, ó. É inadmissível, ou seja, inadmissibilidade de diferenciação. Então, inadmissível a diferenciação ou gradação de poderes entre as comissões parlamentares de inquéritos federais, estaduais e municipais. Então, não há diferenciação. Se não há diferenciação, então isso daqui está exatamente o que está escrito aqui. Então, se não há diferenciação, isso aqui é igual a isso, então a questão está correta. Correta? O gabarito trouxe como errado. Então, fica aí um alerta para você aí. Questão 2. A quebra de sigilo bancário e fiscal são medidas compreendidas na esfera de competência da CPI instauradas pelo Congresso Nacional. Certo ou errado? Então a CPI, ela tem algumas coisas, ela pode e ela não pode. Ela pode o que? Quebra o que? Sigilo bancário e quebra de sigilo fiscal. Então, CPI pode quebrar sigilo bancário e sigilo fiscal. Agora, o que ela não pode? Aqui também é o que? Quebra de sigilo de registro. Vou colocar até inteiro. Telefônico. Exemplo, isso aqui é aquelas contas, certo? Que aparece lá para quem a pessoa ligou. O que ela não pode? Interceptação telefônica. O que ela não pode? Além da interceptação telefônica, ela não pode indisponibilizar bens e não pode condenar ninguém. Ok? Isso aqui vai para o MPU depois, Ministério Público. Então veja, isso daqui vai ser praticamente o que o examinador vai explorar em a maioria das questões aí, das CPIs. A maioria das questões, isso aqui. CPI, o que ela pode. Sigilo bancário, fiscal, registro telefônico. E o que ela não pode.
Ele vai pintar tudo? Vai. Então vamos pôr essa cor aqui, isso aqui pinta. Não. Então veja, ó. Ela não pode interceptação telefônica, só decisão judicial. Indisposição de bens, tornar indisponível bem, aí só decisão judicial, e condenação também só decisão judicial. Então vamos lá. A quebra de sigilo bancário aqui fiscal são medidas compreendidas na esfera de competência da CPI instaurada no Congresso Nacional. Correto. Então aí, ó, ela não pode aqui disponibilizar bens, que isso só pode caber então a um juiz competente. Agora, a quebra ou transferência de sigilo bancário e fiscal e de registros telefônicos, ainda quando se admita em tese suscetível de objeto de decreto de CPI. Então isso aqui pode, ok? Olha aqui, ó, aplicação do exercício da CPI dos poderes introdutórios das autoridades judiciárias. Perfeito. Então, questão correta. Vamos lá. As comissões parlamentares de inquérito, em regra, têm os mesmos poderes instrutórios que os magistrados, certo? Que possuem durante a instrução processual penal. Ok. Com a diferença de que há a possibilidade de exercê-lo fora dos limites constitucionais. Vira bagunça. Imposto pelo Poder Judiciário. Pode tudo. Pode contrariar a Constituição. Tem sentido? Não tem sentido. Então, tá errado aí o nosso gabarito aí. Ok? Então, acho que eu esqueci aqui. Gabarito errado. Questão 4. As CPIs instauradas no âmbito do Congresso Nacional podem determinar bloqueio de bens? A gente viu que não pode. Incompetência para indisponibilidade dos bens de particular aí. No exercício da atividade investigatória, caso se deparem com uma necessidade de quebra de sigilo fiscal, pode, a gente já viu, de alguém, as comissões parlamentares de inquérito deverão requerer tal quebra ao Poder Judiciário, pois elas não possuem poder de investigação próprios das autoridades judiciais. A gente viu que tem sim os poderes. Então, inclusive vou colocar uma a mais aqui, os poderes nos CPIs estaduais, ainda que seja omissa a lei complementar 105, podem essas comissões estaduais requerer quebra de sigilo de dados bancários com base no artigo 58, parágrafo 3º. Veja, porque não traz distinção, por isso que aquela primeira questão lá, inclusive, está errada lá, que a gente viu lá, que a gente colocou um palhaço. Então, possui poder de investigações sim. Sexta. Comissão parlamentar de inquérito que tomar conhecimento de fatos novos, irrefutáveis e diferentes relacionados a objetos ao qual tenha sido criada, poderá alargar o âmbito do inquérito para apurá-los. Começa a abrir janela, não fecha mais. Não. Por que não? Porque as comissões, elas terão poder de investigações próprias de autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, ou em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros para o quê? Para apuração de fato determinado, pontual, prazo certo. Então não é nada que ficar largando aí para virar 10 anos esse negócio. Não, então tá errada a questão. 7. As comissões parlamentares de inquéritos instauradas pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal terão prazo certo, acabamos de ver, para apurar fato determinado, certo? Certo. Além de poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais. Perfeito.
Então aqui, investigações próprias de autoridades judiciais para apuração de fato determinado e prazo certo. Questão correta. Oitavo, de acordo com a STF, embora possuem poderes de investigações próprios de autoridades judiciais, as comissões parlamentares de inquérito não podem determinar a interceptação telefônica, ok? Ok, dos supostos envolvidos nas irregularidades por elas investigadas. Então a gente viu que isso eles realmente não podem. Vamos ver novamente. Então só pode caber ao juiz competente para proferir o que? Indisponibilidade de bens. E aqui só pode então aqui quebrar ou transferência de sigilo bancário, fiscal ou de registro telefônico, mas não de interceptação. Então, questão correta. 9. A CPI deve ter por objeto acontecimento de relevante interesse para a vida pública. Ok? De ordem constitucional, legal, econômica e social. Constitucional, legal, econômica e social. Ok? Onde que diz isso? Está escrito no regimento, certo? Do país que esteja devidamente caracterizado no requerimento de sua Constituição. No âmbito da Câmara dos Deputados é regimentalmente, ou seja, está no regimento interno isso aí. Por que eu trouxe? Porque traz um desdobramento maior das CPIs, só por isso. Definido o limite até 5 CPIs em funcionamento simultâneo. Olha só o que diz aí o artigo 35 do regimento interno. Considera-se então fato determinado o acontecimento relevante de interesse da vida pública, da ordem constitucional, legal, econômica e social do país, que estiver devidamente caracterizado no requerimento da Constituição da Comissão, ok? E aqui, não será criada comissão parlamentar enquanto estiverem funcionando pelo menos 5 na Câmara, é a regra, salvo mediante projeto de resolução com o mesmo quórum de apresentação previsto no caput do artigo, ok? Então, a questão está correta. Questão 10ª. As comissões parlamentares de inquéritos regularmente criadas possuem poderes de investigações próprios de autoridades judiciais e ponto final. Não tem nada de policiais, não. Então, as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais e não policiais. Então, o gabarito está incorreto. Terminamos a nossa bateria aí. Um abraço.